Boa noite, senhores e senhoras vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Presente. Celso Andreão. Claudemir de Souza Bi. Erildo Nadai. Irma Xosqueira. Itamar Alves Freire. Jaqueline Moraes da Silva. Joel Gabriel Perovano. Jocelino Miguel da Silva. Zé Miguel. Manuel Messias Donato. Marcos Bruno Bastos. José Lopes Farias. Pedro Henrique da Silva, seu Pedro. Robertinho Amorim. Robin Pimentão presente. Sérgio Camilo Gomes. Wellington Silva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Leitura bíblica. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Isaías, capítulo 27, versículo 3. Comunicado. Justificamos a ausência da vereadora Ilma Crisóstomo à sessão de hoje, devido a mesma ter se encontrar hospitalizada por ter sofrido uma queda hoje no bairro Nova Rosa da Penha. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata. Ata da 19ª sessão ordinária do exercício legislativo de 2014. 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 14 de julho de 2014. Às 18 horas do dia 14 de julho de 2014, no plenário Vicente Santoro Fantini, situado na BR-262, quilômetro 3,5, em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo. Sob a presidência do vereador Marcos Bruno Bastos, primeiro secretário, vereador Juscelino Miguel da Silva. E segundo secretário, vereador Robin Pimentão, procedeu-se a chamada para que verificação de quórum e abertura dos trabalhos com a presença dos vereadores Amarildo Araújo, Ângelo César Lucas, Celso Andreon, Claudemir de Souza Obi, Erildo Denadai, Ilma Crisóstomo Siqueira, Itamar Alves Freire, Jaqueline Moraes da Silva, Joel Gabriel Perovano, Jocelino Miguel da Silva, José Antônio Pereira, Zé de Miguel, Manuel Messias Donato, Marcos Bruno Bastos, professor Marcos Bruno, José Lopes Farias, Pedro Henrique da Silva, seu Pedro, Robertinho Amorim, Roberto Aldrigues Amorim, Robin Pimentão, Sérgio Camilo Gomes e o Elton Silva. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão e, em nome de Deus, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura bíblica. Isaías, capítulo 64, versículo 5. Em seguida, foi solicitada a leitura do expediente do dia, que constatou o projeto de lei número PMC número 004/2014, projeto de lei CMC números 176, 175, 2014, da vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira, projeto de lei CMC número 174, 2014, do vereador José Pereira Carlos, Zé Miguel, projeto de lei CMC 138, 139, 140, 141, 142, 143, 2014, do vereador Messias Donato. Todos os processos foram encaminhados para as devidas comissões. Requerimento número 062, 2014, do vereador Celso Andreon. Moção número 059, 2014, do vereador Erildo Nadai. Indicação número 703, 704, 705, 734, do vereador Erildo Nadai. Indicação número 769, 761, 2014, da vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Indicação número 656, 2014, da vereadora Jaqueline Moraes da Silva. Indicação número 98, 99, 100, 101, 102, 2014, do vereador José Antônio Pereira Calda. Indicação número 735, 2014, do vereador Messias Donato. Indicação número 755, 756, 757, 758, 759, 2014, do vereador Robertinho Amorim. Indicação número 716, 2014, do vereador Robinho Pimentão. Indicação número 654, 655, 662, 663, 664, 2014, do vereador Sérgio Camilo Gomes.
Essas proposições foram encaminhadas à ordem do dia pelo senhor presidente. Encerrando o expediente do dia, o presidente anunciou a hora dos oradores. Concedeu a palavra aos devidos inscritos. Fizeram uso da palavra os vereadores: o Wellington Silva, Ilma Crisóstomo Siqueira, Jocelino Miguel, Marcos Bruno Bastos, Jaqueline Moraes. Nada mais a ver nem então, o senhor presidente convocou todos para a próxima sessão extraordinária em horário regimental. Encerrou a sessão em nome de Deus. Coloco a ata em discussão. Em votação. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Emenda do Executivo. Emenda ao projeto de lei PMC número 033/2014. Emenda 03, que altera o artigo 5º do PL número 33/2014, cria o cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate às epidemias. Encaminho à Comissão de Justiça e de Finanças e Saúde. Emenda ao projeto de lei PMC número 029/2014. Emenda modificativa 05/2014 ao projeto de lei PMC 029, que altera a estrutura organizacional da Prefeitura. Encaminho à Comissão de Justiça. Projeto de lei legislativo. Projeto de lei 212/2014 da vereadora Jaqueline Moraes da Silva. Declara de utilidade pública o grupo beneficente da Grande Cariacica. Encaminho à Comissão de Justiça. Projeto de lei 213/2014 do vereador José Lopes Farias. Fixa as normas para os descartes como lixo, lâmpadas de descarga, fluorescentes ou baixa pressão, incandescentes e de vapor de sódio, mercúrio e luz do dia mista. Encaminho à Comissão de Justiça e Meio Ambiente. Projeto de lei 214/2014 do vereador José Lopes Farias. Dispõe sobre o fornecimento de botão de pânico para as mulheres em situação de risco nas condições que especifica. Encaminho à Comissão de Justiça e Segurança Pública. Projeto de lei número 215/2014 do vereador Pedro Henrique da Silva. Dispõe sobre a realização de coleta de amostras de águas de reservatórios nas escolas, creches e unidades de saúde. Encaminha a Comissão de Justiça e Comissão de Vigilância Sanitária. Indicação número 805/2014 do vereador Bi. Limpeza geral retirada de entulho da rua Nova América, do bairro Vila Isabel. Encaminha a ordem do dia. Indicação número 806/2014 do vereador Bi. Limpeza geral utilizada para entulhos de rua 16 no bairro Vila Isabel. Encaminha a ordem do dia. Indicação 807/2014 do vereador Bi. Limpeza geral retirada de entulhos da rua 13 do bairro Vila Isabel. Encaminha a ordem do dia. Indicação 808/2014 do vereador Bi. Pavimentação e drenagem na rua São Domingos, no bairro Vila Isabel. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 809/2014 do vereador Bi. Pavimentação e drenagem na rua São Tadeu, no bairro Vila Isabel. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 108/2014 do vereador Zé Miguel. Recapeamento asfalto da rua de Jalma Silva, no bairro Tabajara. Encaminho a ordem do dia. Indicação 109/2014 do vereador Zé Miguel. Aplicação de revisão na rua de Jalma Silva, no bairro Tabajara. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 140/2014 do vereador Zé Miguel. Poda de 6 árvores localizadas na rua Fortaleza, no bairro Rio Branco. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 141/2014 do vereador Zé Miguel. Reposição de calçamento de meio fio na rua Bandeirantes, no bairro Vila Bandeirantes. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 142/2014 do vereador Zé Miguel. Reposição asfalto da rua Luiz, no bairro Itanguá. Encaminho a ordem do dia. Avisar os senhores vereadores que está aberto o livro de orador. Aberto o livro de oradores. José Lopes, indicação número 926/2014 do vereador José Lopes Farias. Retirada de lixo e entulho da rua Presidente Costa Silva, no bairro Castelo Branco. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 927/2014 do vereador José Lopes Farias. Retirada de lixo e entulho da rua 28, no bairro Castelo Branco. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 928/2014 do vereador José Lopes Farias. Envio do caminhão Papamóvel na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Castelo Branco. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 929/2014 do vereador José Lopes Farias. Limpeza da rua 9, no bairro Castelo Branco. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 930/2014 do vereador José Lopes Farias. Limpeza da rua 10, no bairro Castelo Branco. Encaminho a ordem do dia. Indicação 1005/2014 do vereador Robertinho Amorim. Drenagem e limpeza de valão no bairro Vila Merlo. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 1004/2014 do vereador Robertinho Amorim. Drenagem e limpeza de valão do bairro Porto de Cariacica. Encaminho a ordem do dia.
Indicação 956 de 2014, vereador Sérgio Camilo Gomes, limpeza, capina e pintura de meio-fio na rua Paulicéia, no bairro Oriente. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 957 de 2014, do vereador Sérgio Camilo Gomes, limpeza, capina e pintura de meio-fio na rua 3 de outubro, no bairro Itanguá. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 958 de 2014, do vereador Sérgio Camilo Gomes, limpeza, capina e pintura de meio-fio na rua Germano Gatti, no bairro Oriente. Encaminho a ordem do dia. Indicação número 959 de 2014, do vereador Sérgio Camilo Gomes, limpeza, capina e pintura de meio-fio na rua São Luís, do bairro Itanguá. Encaminho a ordem do dia. Indicação 960 de 2014, do vereador Sérgio Camilo Gomes, limpeza, capina, retirada e pintura de meio-fio na rua Adilson Coelho, no bairro Oriente. Encaminho a ordem do dia. Indicação 1060 de 2014, do vereador Robin Pimentão, operação de tapa-buraco na rua do Bom Pastor, no bairro Campo Grande. Encaminho a ordem do dia. Moção números 061 de 2014. Os vereadores signatários com assento a essa augusta Casa de Leis de seus prerrogativas constitucionais infra-assinados vem muito respeitosamente a emédia presença de Vossa Excelência requerer, depois de ouvir o plenário, que seja considerado nos anais desse Poder Legislativo um voto de louvor e congratulações em prol ao funcionário estável deste plenário, Marcos Antônio Egídio, pessoa que se alterou em cumeiras sobre as quais pairam os nomes das grandes vultos que perfizeram e continuam fazendo a história no município, principalmente da Câmara Municipal de Cariacica. Tribuna Livre, processo no 2885 de 2014. O vereador José Lopes de Paris solicita o uso da tribuna livre para a senhora Gisele Cristina de Souza Dutra Costa, presidente do grupo de apoio à adoção Raízes e Asas, que fará uma explanação sobre o processo de adoção de crianças e adolescentes. Convido os vereadores Oséias e seu Pedro, que acompanhem a senhora Gisele até a tribuna. Convido a senhora Gisele Cristina de Souza Dutra para fazer uso da palavra por até 15 minutos como regimental. Boa noite, presidente da Câmara de Vereadores, e cumprimento a todos os vereadores dessa casa, em nome do Grupo de Apoio à Adoção Raízes e Asas. Cumprimento também o grupo que está presente, parte do grupo, e a população de Cariacica, representada pelos cidadãos aqui presentes. Agradeço imensamente o convite por vir falar um pouco do trabalho do nosso grupo de apoio à adoção e falar também de adoção. Então, o que é um grupo de apoio à adoção? São famílias que passaram pela experiência da adoção e se reuniram e se encontram para falar desse tema. E esse trabalho, ele se ampliou com o passar do tempo, e hoje um grupo de apoio à adoção tem o objetivo de falar para a sociedade, de informar a sociedade sobre o processo de adoção e também sobre a condição das crianças que estão ainda nas instituições de acolhimento. Então, além de trocar experiências a respeito da sua própria vida, nós também desenvolvemos um trabalho junto às casas de acolhimento e às famílias pretendentes, porque muitas pessoas desejam adotar crianças, mas falta ainda muita informação, né? E nós costumamos dizer que dar o primeiro passo é decidir, né? É abrir o coração para receber essa criança. Só que é só o primeiro passo. Existem muitas outras coisas a serem conhecidas nesse mundo, nessa cultura de adoção. E essa cultura de adoção também, a gente tem a missão de falar sobre ela.
né, essa nova cultura de adoção que acredita que todas as crianças e adolescentes precisam ter o seu direito garantido de convivência familiar e comunitária. O nosso grupo de apoio, ele está filiado a uma instituição maior, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Né? Toda essa rede é de trabalho voluntário. Aqueles grupos que já conseguiram se formalizar, digamos assim, sistematizar suas ações, eles são ONGs. E a ANGAD, que é a Associação Nacional, ela é a responsável por filiar os grupos, traçar os caminhos, os trabalhos, né? E aí o nosso grupo já é filiado à ANGAD. Bom, e aí eu acabo assim, trouxe a foto da minha família, porque o grupo de apoio à adoção Raiz e Asa surgiu em 2010 com a experiência de adoção da minha família. Né? Nós conhecemos os nossos filhos, na época eles tinham 10 anos, a minha filha tinha 10 anos e o meu filho tinha 3 anos. Eles nasceram aqui em Cariacica e a minha história se confunde com a história do grupo, que eu sou mineira, né? Eu vim morar aqui no Espírito Santo, como muitas outras pessoas fizeram isso, e eu digo que eu sou cariaciquense hoje, de coração, porque meus filhos... Sim, sou eu, minha filha e meu filho, e meu esposo. E essa foto é um pouco antiga, porque foi quando eles chegaram, quando a gente os conheceu. E eles nasceram aqui, então eu tenho parte da minha história aqui em Cariacica. Obrigada. E eu tenho parte da minha história aqui em Cariacica, né? E eu conhecia as crianças através de um programa de apadrinhamento afetivo. Esse programa ele foi idealizado pelo juizado, pela Vara da Infância e Juventude, mas hoje quem faz a gestão desse programa é a Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social. O apadrinhamento afetivo, ele visa também a convivência familiar das crianças que estão lá, no abrigo. E essas crianças são crianças maiores, cuja possibilidade de adoção é pequena, é muito pequena. A preferência maior dos casais e das famílias são bebês. Bebês, meninas e saudáveis, e brancas. E a gente entrou no programa de apadrinhamento, que a gente descobriu aqui em Cariacica, pela Prefeitura, e aí que a gente conheceu os nossos filhos. Né? Foi 1 ano de apadrinhamento, e nesse 1 ano de convivência com as crianças, nós vivemos experiências muito intensas, e nessas experiências a gente se viu pais deles, a gente se reconheceu pais deles. E não tivemos outra atitude a não ser trazê-los logo para casa. E nesse caso foi rápido, porque a minha filha tinha 10, eles são irmãos biológicos, né? E ele tinha 3, e não haviam casais que desejavam esse perfil para crianças, para adotar as crianças. Então foi rápido. A partir do momento que eles chegam em casa, nós não tínhamos filhos ainda, né? E aí, um casal sem filhos, de repente, 2 crianças em idade escolar, e a vida virou de cabeça para baixo. E as dúvidas ainda estavam presentes. Quem são essas crianças? Qual a história deles? Como que vai ser a relação com eles? E eu senti a necessidade de estar em contato com outras pessoas que tivessem passado por essa experiência. Foi daí que surgiu o grupo de apoio. As assistentes sociais me chamavam para contar a história da adoção para os outros casais. Nessas reuniões, eu acabava fazendo amizade com uma família e outra, e o grupo surgiu dessa forma. A partir dessa troca de experiências. E nós dizemos, assim, pode passar, que a adoção é encontro de almas. Passa mais um, por favor. A gente diz que a adoção é encontro de almas, né? Que hoje a minha filha está com 16 anos e o meu filho tem 8 anos. E são mais nossos do que, não tem explicação, do que se tivessem nascido de mim. A gente costuma dizer que eles não nasceram de nós, mas eles nasceram para nós. Nós não temos dúvida disso. E outras pessoas, essa nossa experiência acabou
envolvendo outras histórias, a gente acabou encontrando outras histórias. E em 2011, nós já tínhamos 30 pessoas, né, conectadas por esse laço de amor, que a gente dá o nome de adoção, mas que acabou contagiando outras pessoas. E surgiu o grupo Raízes e Asas. Aí você volta, Dreide, no anterior, no slide anterior. E aí, quando surge o grupo Raízes e Asas, a gente começa a pensar um nome, a gente começa a pensar um propósito de trabalho. E, através das primeiras conversas, o que ficou para nós é que tudo que a gente precisa dar para os nossos filhos são raízes, para que eles possam ter sempre onde buscar apoio, e asas, para que eles possam crescer, pessoas saudáveis e cidadãos de bem. E a pipa surgiu como um elemento simbólico do nosso grupo, porque ali eu trouxe um trecho de um texto do Rubem Alves que diz que nós todos devemos ter uma pipa dentro da gente, que traz alegria, que traz leveza, que voa alto. Mas a pipa só voa alto se ela estiver segura, pela mão de alguém. Por isso que a gente faz uma analogia com as crianças. Elas poderão voar muito alto, desde que elas estejam seguras nas mãos dos pais. Bom, aí as ações começaram a surgir, a aparecer. E convites para palestras, para depoimentos. Isso a gente faz até hoje, porque a lei de adoção, ela é de 2009, a nova lei de adoção. Nessa lei, as pessoas que desejam adotar, elas precisam entregar os documentos ao juizado, elas precisam passar pelas entrevistas da equipe técnica, psicólogos, assistentes sociais, e fazer um pequeno curso. Nesse curso são apresentados os dados, né, reais de adoção no Brasil, das crianças institucionalizadas e o perfil dessas crianças. Quem são essas crianças que estão lá disponíveis? Existe uma ideia de que o processo de adoção demora, é lento. Nós temos urgência em lutar para que ele seja acelerado por causa das crianças. O tempo está passando e elas estão crescendo no abrigo. Mas, ao mesmo tempo, é necessário um cuidado, porque destituir uma criança da família biológica é uma responsabilidade muito grande, um estudo muito sério precisa ser feito. Né? Então, a criança só está disponível para adoção depois que ela é destituída da família biológica. Ou seja, a família biológica perde o poder, né, pátrio sobre ela. E, muitas vezes, essas crianças já têm 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade. Né? A maioria são meninos, a maioria ainda são negros, e muitos estão expostos a vários tipos de doenças. Né? E os casais, na hora de se habilitar, eles fazem uma pré-eleção ali das características que eles querem do filho. Eles podem escolher a cor da pele, podem escolher se querem uma criança saudável ou não. E isso também é um ponto de reflexão. Será que se ele nascesse da gente, a gente poderia escolher todas essas coisas? E o sexo da criança? E nos nossos depoimentos, a gente fala sobre isso. A gente fala da nossa experiência de ter adotado crianças maiores. Nós temos histórias no grupo de mães que adotaram seus filhos e que estavam... que eles poderiam ter alguma doença, que é muito comum, né, porque as mães biológicas estão expostas a doenças sexualmente transmissíveis, etc., como a sífilis, por exemplo, a AIDS. E aí, essas crianças, elas trazem consigo essa incógnita, né? Elas têm ou não, elas trazem ou não essa doença. E se desprender para amar uma criança, assim, que poderá, ao longo da vida, desenvolver alguma doença, é algo que mexe muito com a gente. Mas nas nossas falas, ao contar das nossas experiências, aí eu tenho uma história também muito bacana com uma das mães do grupo, que eu disse para ela que ela tinha dúvidas, né, com relação à saúde do filho. E eu disse para ela o seguinte: você vai, olha para a carinha dele, e se ele for seu filho, você vai trazer para casa, do jeito que ele estiver. Isso aconteceu.
né? E os 2 casos que nós tivemos, as crianças estão com as mães saudáveis, não tem nenhum tipo de doença. Alguns exames foram negativados. E várias outras histórias que a gente tem. Os meus filhos, por exemplo, eles tinham uma extrema dificuldade de relacionamento, né? Porque não aprenderam a amar, não foram amados e, portanto, não aprenderam a amar. Mas são coisas que são totalmente superadas pelo amor. Nós temos total... Obrigada. Nós temos total segurança e tranquilidade para dizer, nós, pais e mães adotivos e as pessoas que estão dispostas a adotar, que nós acreditamos que tudo isso é superado pelo amor. E pela convivência que a família que ama traz a segurança que esse lar traz para essa criança. Então, nós temos palestras, ali nós temos uma matéria do jornal que saiu com uma amiga nossa. Aqui é no Juizado de Viana, que nos convidaram também para contar a nossa história lá. Então, todas as comarcas tiveram que se organizar para oferecer os cursos, né? Então, eles buscam no grupo de apoio esses depoimentos que eles querem trazer para os novos pretendentes à adoção. Aqui também é uma matéria que saiu no jornal com a nossa história por ocasião do Dia dos Pais. E eu trouxe aqui para mostrar porque foi uma das coisas que a gente trouxe para o grupo para conversar, porque eles nos convidaram para falar do Dia dos Pais, a experiência da paternidade. E aí o meu esposo deu o depoimento, falou a respeito da experiência dele com os nossos filhos, e lá no jornal saiu assim, a chamada, né? Me apaixonei por crianças de abrigo. Isso nos incomodou muito, a gente levou essa discussão para o grupo, e foi um momento muito produtivo de discussão, porque ninguém é de abrigo, né? Nós encontramos os nossos filhos nessa situação, mas ninguém é de abrigo. O abrigo não é casa de ninguém. E hoje nós nem falamos abrigo, a gente fala casa de acolhimento. As casas de acolhimento, elas são hoje pensadas para se assemelharem às casas mesmo. As crianças têm os quartos, os pertences delas, né? E dessa forma elas possam passar por esse período que deve ser transitório, que deve ser provisório, para que até o momento que eles encontrarem as famílias. Então, as casas de acolhimento hoje, elas já têm esse perfil, né, de se assemelharem a casas mesmo. Né? Isso tem pouco tempo. A minha filha ficou abrigada 3 anos e ela tinha uma dificuldade muito grande de escolher as coisas. Ela não sabia escolher. Até hoje, na hora que tem que escolher alguma coisa, ela hesita muito. Porque no abrigo em que ela viveu, que era abrigo, né, era tudo de todo mundo. Ela nunca teve as coisas dela. Né? Então, isso acabou dificultando um pouquinho a construção de algumas características de autonomia. Aí outros eventos que foram acontecendo e o grupo estava sempre presente, foi crescendo. Esse aqui é a campanha de incentivo à adoção tardia, promovida pelo Juizado da Serra, foi em 2012. Esse foi um curso de capacitação para profissionais que trabalham com adoção. Assistentes sociais, psicólogos. Nós, em parceria com uma ONG chamada Aconchego, lá de Brasília, fomos até lá com recursos próprios, fizemos a capacitação e trouxemos essas ideias para que a gente pudesse socializar com os profissionais daqui. Foi em 2012. Essa foi uma caminhada em 2013, também o grupo participou em Jacaraí, promovido pelo Juizado da Serra. E nós também promovemos os nossos encontros afetivos, né? Nós ainda não temos reuniões regulares, mas a gente sempre se encontra para trocar experiências e manter a base do grupo, que é o vínculo afetivo entre as famílias que adotam. Hoje o grupo também tem a roda de leitura afetiva, que é uma ideia que nós criamos esse ano
E a gente prevê trocas de livros que falem de adoção, que falem de maternidade e de paternidade, porque uma das ideias também que a gente cultiva é o seguinte: todos os filhos precisam ser adotados, independente se são biológicos ou adotivos. Quantas famílias a gente vê aí, quantas crianças sofrendo violência dentro de suas casas, né, negligência, porque não foram adotados por seus pais biológicos. Né? Então, a nossa discussão ela vai muito além do processo adotivo. Ela é bem mais ampla. Outro trabalho que a gente faz é junto às instituições de acolhimento, às casas de acolhimento. A gente proporciona visitas. Né? Essa daqui é uma casa de Vila Velha, é uma casa só de meninos. Todos eles têm mais de 12 anos. Todos estão disponíveis para adoção. Provavelmente nenhum deles será adotado. Eles crescerão, completaram seus 18 anos e irão morar sozinhos. A gente tem essa experiência também de acompanhar um dos adolescentes dessa casa. Hoje ele tem a casa dele, mora sozinho, mas outro dia ele passou mal no serviço, e aí para quem que liga? Ligou lá para o abrigo. É a referência que eles tinham e que ele tem. E aí os pais sociais que trabalham lá, foram lá, deram um apoio, deram uma ajuda. Hoje, isso foi quando ele tinha saído recentemente. Hoje ele já tem uma rede de amigos grande, participa da igreja, trabalha e vai fazer a faculdade, está fazendo Enem. Então, e viveu 10 anos na casa de acolhimento. Ele foi abrigado aos 7 anos e saiu de lá com 18. Né? Então, nós temos muitos meninos lá nessa mesma situação e jovens, assim, extremamente educados, carinhosos, atenciosos. E ficam ali, as pessoas às vezes têm preconceito, têm medo de chegar, de conhecer essa realidade. Né? Essa atividade foi recente. O nosso grupo, do pessoal que está aqui com a gente hoje, esteve na casa de acolhimento para assistir um dos Jogos do Brasil, agora na Copa. E a gente não colocou foto dos meninos, porque não podemos expor, né? Mas a gente foi lá assistir o jogo com eles. E foi engraçado porque a gente fez tudo, menos assistir o jogo. Né? A gente não assistiu o jogo. No final, chegou nos pênaltis, aí a gente sentou para ver, mas durante o jogo, a gente não assistiu. Nós compramos camisas do Brasil, levamos para eles, e foi uma experiência... não estava muito convidativa. E foi uma experiência fantástica, assim, de estar com eles lá durante o jogo. Foi muita festa, foi muito gostoso. Esse é o ENAPA, é o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Esse ano ele aconteceu em Cuiabá. Também tivemos a oportunidade de ir, eu e a Sandra, que faz parte do grupo. Nós também fomos com recursos próprios, participar, encontrar com os outros grupos de apoio maiores para aprender com eles. Porque o nosso objetivo é esse, é aprender com eles para fortalecer o nosso grupo aqui em Cariacica. Né? E foi uma experiência fantástica, o tema foi Desafios da Maturidade. Nós somos um grupo que já temos 4 anos, mas nós ainda precisamos estudar muito e aprender muito para poder ter a mesma história que eles têm. Bom, esse ano nós tivemos a felicidade também de ter 2 eventos promovidos pelo nosso juizado. Né? O primeiro foi o Amar e Cuidar, que aconteceu em maio, na Praça do Shopping Mestre Álvaro. Esse evento, o objetivo dele era falar de adoção, porque foi em comemoração, Shopping Mochuara, nosso shopping aqui. O objetivo dele foi falar de adoção. Então, o evento foi em comemoração do Dia da Adoção, que foi dia 25 de maio. Alguns municípios, inclusive, já até incluíram essa data no seu calendário, dia 25 de maio. E o outro evento... Essa também foi um outro evento pelo Dia da Adoção, uma caminhada promovida pelo Grupo de Apoio Ciranda, em Vitória. Essa caminhada foi na orla de Camburi. E o outro evento que nós, em parceria com o juizado, promovemos aqui foi o evento Abraço Forte, que aconteceu no dia 15 de agosto, também na Praça do Shopping Mochuara. O evento aproveitou o mote, né, do Dia dos Pais, para falar para os homens, porque às vezes esse meio de adoção fica predominantemente feminino, né? É a mulher que acaba se envolvendo mais. Mas os homens têm experiências muito ricas para contar, como pais,
como padrinhos e como provedores. Porque existem muitos homens que eles apadrinham as crianças apenas como provedores. Então, podem auxiliar na escola, alguma atividade física, querem pagar um curso para uma criança que está acolhida. E esse evento vem falar para os homens. Também teve apresentação das crianças, das casas de acolhimento. Foi um momento muito emocionante, onde eles fizeram essas apresentações. E foi uma riqueza muito grande. Bom, os nossos sonhos, né, os sonhos do nosso grupo. A gente, hoje, como eu disse, é um trabalho voluntário. Todas as pessoas que estão aqui, nem todas são pais e mães adotivas ainda. Alguns já passaram por processo, outros estão na fila esperando, e outros ainda estão simplesmente pelo fato de querer ficar perto, de querer ajudar, de querer contribuir com esse trabalho do grupo. E o que nós pretendemos é ter uma participação ativa em todos os movimentos que envolvam a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Como eu disse, a nossa ideia é ultrapassar o conceito de adoção. A gente vai muito além disso, né? Então, e os próximos passos para a gente alcançar esse sonho, a consolidação desse sonho, é a regulamentação das nossas reuniões. Nós estamos buscando espaço, eu já tenho contato com a diretora da escola, Estélida Dias. Ela já cedeu para a gente o espaço para que a gente possa se reunir regularmente. A ideia é fazer uma reunião por mês, aberta, né, a toda a comunidade. Quem quiser participar, é simplesmente ouvir, não precisa estar relacionado à adoção. E aprovação do nosso estatuto. A partir do momento que começarmos a fazer as reuniões, nós traremos a proposta de um estatuto e, dessa forma, a gente vai consolidar o grupo para que a gente possa ter essa participação mais ativa na nossa cidade. Bom, mas o nosso maior sonho, e a gente fala disso em todos os momentos, é que todas as crianças e adolescentes vivam em família. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós estamos juntos, foi isso que nos aproximou, e a gente sabe que todos têm esse direito. Mas esse direito é negado por diversas formas, né? Por negligência da família biológica, por lentidão do sistema, e a gente quer agir no sentido de aproximar cada vez mais a realização desse objetivo, que se tornou, é mais que um sonho, é o nosso objetivo. Quando a gente vai visitar os abrigos, a gente chega lá, encontra os meninos, e eles nos abraçam e pedem para a gente apadrinhar, tia, me adota. Né? A gente ouve isso quando a gente visita os abrigos, e precisa ter um coração forte, né? Porque não é fácil ouvir isso, e falar para eles, olha, não é assim, adoção não é assim. Outro dia, eu passei por isso no dia do jogo, ele, tia, me adota. Aí eu falei assim, ué, mas a adoção é para sempre. Ele falou, mas eu fico com você para sempre. Aí eu falei, mas não é assim, a gente não pode, claro que eu falei com todo jeito, mas a adoção não pode ser motivada por pena, não é um ato de caridade, é um ato de amor. Para ser pai e mãe adotivo tem que estar simplesmente disponível para amar. Uma das coisas que aconteceram comigo quando os meus filhos chegaram era, parabéns, Gisele, nossa, você é uma alma nobre, né? Porque você adotou uma criança, só faltou colocar uma auréola na minha cabeça. Não é isso que nos motiva. Eu simplesmente me tornei mãe, eu simplesmente encontrei os meus filhos. Não foi um ato de caridade. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa falar sempre. E o nosso sonho, e buscar esse nosso sonho. A última. Bom, aqui são algumas fotos de todas as famílias que compõem o nosso grupo. Não consegui foto de todo mundo, não briguem comigo, tá, por favor. Mas pelas carinhas deles, pelo sorriso, e vocês, acho que dá para perceber o que significa a realização desse sonho, né? Nós estamos disponíveis para responder qualquer pergunta, tá? E agradecemos muito a oportunidade de estar aqui e falar sobre esse assunto, que nada mais é do que a oportunidade de amar.
Para ser pai e mãe adotiva, precisa ter disponibilidade de amar. Né? E a gente, depois que a gente vira pai e mãe por adoção, a gente vê que é uma grande oportunidade de amar e a gente agradece isso todo dia. Obrigada. Abre a chamada para alguma pergunta a Gisele, dos vereadores. Vereador Zé. Vereador Messias. Boa noite a todos. Saudar o nosso presidente, o vereador Amarildo, a Gisele. Muito boa noite. Assim como todos aqueles que hoje estão visitando esta Casa de Leis, saudando também todos que compõem nessa associação, esse movimento, né, em prol da vida, em prol das nossas crianças e adolescentes. Saudar também o nosso secretário de Habitação, secretário Carlos Zenato. Gisele, eu confesso que hoje tem dias na nossa vida que são dias assim meio que atípico, né? Acontece tanta coisa que nos deixa triste, que nos põe para baixo. E chegamos aqui nessa Casa de Leis hoje. E aí eu quero parabenizar, vereador Zézio. Vossa Excelência tem tido um mandato pautado por grandes tribunas livres nesta casa. Parabenizar Vossa Excelência. Mas de forma especial, Cristina, se a gente... os vereadores, nós estamos aí há praticamente 1 ano e 8 meses convivendo juntos. O vereador Amarildo nos conhece mais um pouco, o Marquegídio também, que é servidor antigo desta casa. E aí eu vi que algumas pessoas me olharam um pouquinho assim, e eu fui segurando, e confesso que eu fui com você no seu discurso, porque hoje, se tenho a oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis, foi porque aos 11 anos de idade, uma família me tirou das ruas ali de Vila Velha. Então, assim, eu sou prova de que isso é muito sério, né? É muito sério, é muito nobre, né, o trabalho que vocês têm desenvolvido, não só em Cariacica, na Grande Vitória, e tem sido exemplo para o Brasil. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você. A gente viu aí algumas dificuldades, né, que foram colocadas, algumas limitações de espaço físico. E aí a pergunta é, existe algum espaço físico que vocês se reúnem? E a segunda pergunta, a gente ouve falar muito, né, de toda essa questão que você colocou com propriedade, da dificuldade que é de adotar uma criança, a tramitação jurídica, que não é fácil. E aí a gente entende também, né, que o juizado, tanto o Ministério Público, tem que ter mesmo essa preocupação. São seres humanos, né? E aí eu vi que você colocou que foi, não que foi descomplicado, mas o processo foi rápido, né, o seu processo. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, nessa linha aí, acho que foi 1 ano e pouco, né? E a outra coisa, o que essa Casa de Leis, além de abrir o espaço para ouvir, para tornar visível, não só, né, nos lares que nos acompanham agora, mas em todo o Brasil, a gente gostaria de ouvir também de você o que nós, quanto parlamentares, podemos fazer para poder estar auxiliando naquilo que acredito que é direito. Nós não estamos aqui fazendo favor para ninguém, somos pagos, né, pela sociedade, muito bem pago, para cumprir o nosso papel, e queremos também dar nossa contribuição, e de forma particular, um filho adotivo, né, o Messias Donato também quer estar junto. Eu sei que já tem um padrinho, que é o vereador Oséias, mas a gente quer estar junto nisso, para estar somando, estar devolvendo um pouco de tudo que fizeram
pela minha vida. Obrigada pela oportunidade de falar. E cada vez que eu ouço uma história assim de adoção, imediatamente a gente pensa nos nossos filhos, né? E quando eu vou visitar o abrigo, eu também penso neles, porque eu penso onde eles estariam se a gente não tivesse se encontrado. Bom, a sua primeira pergunta, nós já temos 4 anos e só agora a gente conseguiu um espaço para a gente se reunir. A gente não tem espaço físico para os nossos encontros. A gente marca no shopping, a gente marca na Pedra da Cebola, a gente marca nos parques, na casa de alguém, a gente faz as visitas, então nós não temos esse espaço ainda. Estamos conversando com a diretora do colégio, mas ainda não está também fechado, a gente precisa formalizar isso. De qualquer forma, as reuniões aconteceriam no sábado, e a gente sabe que o sábado a escola também utiliza o espaço, né? Então, a gente tem essa preocupação, que é um desejo nosso de realizar essas reuniões. Com relação ao processo, no meu caso, eu disse que foi rápido, porque os meus filhos já estavam destituídos, então bastou o processo da minha habilitação. Então, durou 6 meses. E eu costumo dizer que foram os piores 6 meses da minha vida, porque eu era madrinha deles, então eu buscava eles no abrigo e eu tinha que devolver depois para o abrigo, já sabendo que eram os meus filhos. E hoje eu brinco com eles que a minha gravidez também foi dolorida, tá? Eu passei muito mal, porque eu sofria muito de devolvê-los para o abrigo, né? Mas hoje o processo ele dura mais ou menos 1 ano, né, por causa do curso, por causa das entrevistas. A equipe, nós temos assim a sorte de ter uma equipe muitíssimo competente aqui em Cariacica, que não deixa os processos arquivados. Elas trabalham dentro dos recursos que elas têm, de recursos materiais e tempo, para que seja cumprido os prazos legais de destituição, né, e os prazos legais de encaminhamento para adoção e habilitação dos pretendentes. Talvez a demora maior hoje seja devido ao perfil que o adotante escolhe. A maioria ainda prefere bebês, né, recém-nascidos, meninas. Então, ao fechar tanto esse perfil, a possibilidade de encontrar seu filho também diminui, né? E é claro que o desejo do casal ele deve ser respeitado. Mas, à medida que as informações vão chegando e que outras histórias, esse casal vai conhecendo outras histórias, aí o perfil pode ser ampliado, né? A gente diz que ele pode ser ampliado. Então, o processo hoje, ele dura em torno de 1 ano, até a habilitação estar nas mãos da família adotante, e daí aguardar na fila, a famosa fila de adoção. E essa fila demora por causa disso que eu falei, né? O perfil às vezes é muito restrito, e aí até aparecer uma criança com aquele perfil. Por exemplo, se uma família escolhe, coloca lá que ela quer uma criança até 1 ano de idade, se essa criança tem 1 ano e 1 mês, ela não vai ser chamada. E qual a diferença uma criança de 1 ano de idade e 1 ano e 1 mês? Né? Então, o papel do grupo é falar sobre isso, porque à medida que as famílias vão tendo essas informações, elas vão ampliando o olhar. E, por fim, falar a respeito do que, né, a gente pode... A gente conta com todos, assim, a gente conta com essa casa, a gente agradece o vereador, mas a gente conta com todas as pessoas que chegam para a gente e oferecem, olha, estou aqui para o que precisar, a gente conta com essa ajuda no sentido de fazer os projetos para casa, para as casas que a gente acompanha, no sentido de nos ajudar a formalizar o nosso grupo, que é o que a gente mais espera nesse momento, é conseguir, porque, por exemplo, nós vamos ter custos para que esses documentos sejam produzidos, né? Então, nós já vamos pensar em ações para que a gente possa agregar esses custos e cobrir, né, essas taxas que têm que ser pagas. E todos os projetos que a gente desenvolver daqui para frente, a gente sempre conta com a doação do próprio grupo, né? E a gente sabendo que a gente tem agora a parceria, né, da Câmara, a gente vai agradecer muito e vai procurar. Muito obrigada. Obrigada. Vereador Erildo Danadai.
Eu gostaria inicialmente de saudar o nosso presidente em exercício, Amarildo Araújo, à mesa diretora, né, aos colegas vereadores, saudar aqui a minha amiga, né, Gisele Dutra. Tive a honra e o prazer de trabalhar alguns anos juntos, e é uma profissional e tanto, né, professora de geografia, hoje mestre em educação, né, professora universitária e um ser humano fantástico. Gisele tem um coração maior do que ela, né, Oséias? Então, e o grupo também, dá os parabéns ao grupo de apoio à adoção, Raízes e Asas, a iniciativa do nobre vereador Oséias, um vereador sensível, né, com as causas sociais, com, né, as causas pertinentes à vida humana. Eu me emocionei um pouco, porque assim, eu não adotei, mas eu adotei a mãe e adotei o filho, né? Quando eu conheci minha esposa, ela tinha um menino de 2 anos e, Messias, foi uma paixão muito grande. E só sabe o que é ser pai ou mãe quem, de fato, né, participa desse processo de educar um filho ou uma filha, que não é nada simples, né? A gente sabe que é complicado. Agora, o que me deixa assim muito feliz, Gisele, é a iniciativa que esse grupo está tendo, né? E eu conheço pessoas, amigos, colegas, que têm vontade, assim, não tem filho, né? Não podem ter filho por alguma questão, algum problema, e tem o desejo, mas aí fica pensando, né? O tempo vai passando, e aí, não, acho que não vou ter não, e tal. Aí vem algumas experiências de algumas pessoas que sabem que educar não é fácil, né? E aí, assim, eu acho que eu queria dizer a você a importância de divulgar mais, né? Divulgar essa iniciativa, divulgar esse ato humano, esse ato belíssimo de vocês, que é dar oportunidade a essas pessoas que de fato têm uma família, que de fato possam participar de um processo educativo. E fala um pouquinho mais, Gisele, sobre essa questão que você falou aqui do apadrinhamento afetivo, né? Você falou que você ficou 1 ano, né? Como é que funciona isso? Você fica esse período, alguém acompanha, como é que está sendo esse processo desse apadrinhamento, né? É feita uma avaliação, é isso? Como é que funciona? E se tem casos assim de pessoas que tentaram apadrinhar e que não deu certo, por que não deu? Fala um pouquinho mais sobre isso. E parabéns mais uma vez a você, ao grupo, e com certeza pode contar com essa Casa de Leis, que é uma casa que está aberta a essas questões fundamentais que você, né, nos trouxe aqui hoje. Parabéns. O apadrinhamento afetivo, né? O projeto existe hoje, como eu disse, ele é gerido pela Secretaria de Ação Social e funciona da seguinte forma: tanto os padrinhos quanto as crianças são preparados para que seja um apadrinhamento, não se fala em adoção. Primeiro porque muitos padrinhos se tornam padrinhos justamente por não poderem adotar. Às vezes já têm filhos, né, às vezes, enfim, N motivos. E as crianças, ao mesmo tempo que elas necessitam dessa convivência familiar, se fala-se em adoção, cria-se uma expectativa, e isso pode ser frustrante e prejudicial. E a ideia do apadrinhamento é que seja algo que contribua para o desenvolvimento da criança. Muitas crianças estão no abrigo há muito tempo, na casa de acolhimento, e elas não têm a convivência familiar. Ou seja, essas atividades que as famílias fazem, um almoço de domingo, ir à igreja, passear na praia, no parque com a família, passar um Natal, um Ano Novo, né, Dia das Crianças, enfim. O apadrinhamento, ele visa, a pessoa, para ser padrinho, ela vai até procura a Secretaria de Ação Social, se inscreve, passa por uma entrevista, ela precisa entregar alguns documentos, porque ela vai levar uma criança para casa. Então, essa criança ela tá sob os cuidados do Estado, então ela precisa ter precisa ter esse cuidado. E ao se tornar padrinho, ela, durante os finais de semana, ela pode ir ao abrigo, trazer a criança para casa. E não é assim uma obrigatoriedade de ir todo final de semana, né? Então, a criança tem esse padrinho como referência familiar, é um tio, né, que eles chamam. Então, eles sabem que alguém vai lá visitá-los, eles sabem que tem alguém pensando neles, né, que alguém vai no dia do aniversário para levar um presente, para levar para a igreja, para orar por ele, enfim. É uma referência muito importante para a criança. Eu vou te falar, teve casos que não deram certo, e os casos que não deram certo,
é porque muitas vezes os padrinhos, na ânsia de fazer algo bom para a criança, acabam dando muitos presentes, muitas coisas que fogem totalmente da realidade delas, às vezes acaba gerando aí um conflito, e padrinhos também que vão uma vez e nunca mais aparecem. Isso ainda é muito pior, é muito mais prejudicial, né? Então, o projeto ele é acompanhado pela equipe da Secretaria de Ação Social, psicólogos e assistentes sociais, que acompanham os padrinhos e de vez em quando está sabendo, né, até também pela equipe do abrigo, né, da casa de acolhida que cuida das crianças, mantém um contato para ver se as visitas são regulares, se o comportamento da criança houve alguma alteração negativa. O padrinho até na escola ele pode acompanhar, né, e aí isso acaba sendo uma referência positiva, e o apadrinhamento, ele, embora não tenha o objetivo de adoção, ele pode evoluir para uma adoção. E aí, naturalmente, sim, o meu foi um deles. Tem muitos casos, muitos casos. Não só de adoção, mas às vezes de guarda, de tutela. A criança cresce e vai morar com os padrinhos, às vezes não ocorre a adoção de fato. Mas a família de padrinhos vira uma referência para a criança de tal modo que ela cresce e vai morar com eles ou continua com acompanhamento. Eu tenho um caso de tutela. A família não adotou, mas acabou se tornando uma espécie de família acolhedora. A criança vive com eles. Então, é um vínculo importante, que precisa ter o acompanhamento das equipes técnicas, né, para que não seja prejudicial para a criança, mas é um projeto muitíssimo importante. Eu queria agradecer. Mais uma perguntinha, presidente. Existe, Gisele, nesses grupos, pessoas com deficiência intelectual? Vocês têm constatado isso? Existem muitas crianças nas casas de acolhimento que possuem, que são as chamadas crianças especiais, possuem algum tipo de deficiência. E essas adoções são as adoções necessárias, que a gente chama, são as crianças especiais e maiores. Nós temos casos, nós temos 2 ou 3 histórias lindas assim em Cariacica de crianças especiais que foram adotadas por famílias aqui de Cariacica, uma com sério comprometimento intelectual, e a família acolheu, e é filha deles hoje, processo de adoção, e essas crianças estão sim presentes lá no abrigo e na casa de acolhida, e aí esse processo de informar a respeito do processo e das possíveis dificuldades que essa família vai enfrentar também é papel do grupo de apoio. Porque às vezes ela tem o desejo, mas às vezes tem um monte de medos e dúvidas. E o grupo de apoio também, o papel dele é esse, né? Conversar com essas famílias que têm o desejo para poder orientá-las e apoiá-las, no sentido de adotar essas crianças especiais. Obrigado. Vereador Oséias. Quero aqui, inicialmente, saudar a nossa mesa diretora, através do nosso presidente de exercício, Amarildo Araújo, meus amigos, meus nobres pares, vereadores desta casa, público presente, assessores, lideranças. Quero saudar também meus amigos, né, e amigas que se encontram ali. Quero também, Gisele, hoje, primeiramente, agradecer a Deus por existir pessoas como você. Quero, assim, parabenizar pelo belíssimo trabalho, não só a você, mas também ao seu grupo, né, as pessoas que fazem parte. Quero dividir também essa alegria, né, este mérito, também com a nossa assessoria, que trabalham muito, né, e que foi possível, né, te convidar para que você estivesse aqui, explanando sobre um tema tão importante na realidade da nossa sociedade. Eu gostaria só, antes, dizer por quê, né? Porque muitas vezes você esteve aqui, contou sua história,
né, vereador Messias esteve aqui também, falou sobre que ele também foi uma pessoa que teve esse carinho, né? Eu quero dizer também, Gisele, para você, é até difícil falar também, né? Que muitos não sabem, eu passei por uma experiência também desta. Há pouco tempo, tem a pessoa que é considerada como filho, começou um processo também de adoção de 2 crianças. E antes, a gente sempre via falar, mas uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente viver. E aí começou esse processo e como a gente estava muito próximos, a gente foi vivendo esses momentos, muitas vezes de alegria e muitas vezes de sofrimento, porque o processo de adoção, muitas vezes as pessoas acham que são muito fácil, é só alegria. A gente passa também por alguns momentos de tristeza. E aí, no final, graças a Deus, depois de tudo passado, né, talvez nem sabe, né, mas foi possível, né? Eu ganhei uma netinha, né? Que ali está a Aninha. Então, gente, meus amigos, né? Que alegria poder estar nesse momento aqui, trazendo a reflexão da realidade. E os vereadores aqui, porque muitas vezes, hoje nós estamos tomando ciência da importância do que é esse trabalho. Há poucos dias, eu acredito que todos se lembram, nós fomos convocados aí aqui no fórum pela juíza da infância e da juventude, e ali ela estava falando para nós o grande problema que é nossas crianças jovens que estão nessas casas aí. E que muitas vezes não são adequadas para abrigá-los. Então eu quero aqui hoje, não quero nem fazer pergunta, quero te pedir a Deus que te abençoe e colocar à disposição, dentro das minhas possibilidades. Eu acredito que dentro desta casa, através do nosso presidente Marcos Bruno, nosso presidente também que está em exercício ali, Amarildo, acredito que esta casa, a partir de hoje, Gisele, pode contar com ela, pode contar. Quero agradecer aos vereadores, quero agradecer a todos, né, que permitiram com que a gente trouxesse o debate deste momento, porque muitas crianças estão esperando um gesto de carinho, um gesto de amor. Muito obrigado e parabéns a você e a todo o seu grupo. Tá bom. Vereador Celso Adrião. Primeiramente, uma boa noite ao nosso presidente Amarildo Araújo, demais componentes da mesa, vereadores, hoje só vereadores, né? Público aqui presente, toda a turma do grupo, parabéns pelo trabalho, pela presença de vocês aqui. Irradia uma energia positiva, irradia a esperança, irradia o sonho, irradia aquilo que a gente acredita que deve mover a sociedade, que é o amor, né? Eu acho que é isso que, para nós na política também, a gente tem que sempre beber nessa fonte, né? Do amor que em todas as áreas da nossa vida deve prevalecer nas relações. E de forma especial, Gisele Cristina, quero aqui te dar parabéns pelo trabalho que vem realizando como presidenta, né, deste grupo. E quando vocês trouxeram algumas palavras que iluminam, que orientam o trabalho de vocês, né, a gente realmente entra no mundo. E eu tive, o vereador Osés lembrou aqui, o dia que estivemos lá, juntamente à promotora, discutindo um pouco as casas de acolhida, eu fiz questão, depois daquele dia, de visitar todas as casas. Primeiro, para cumprir o nosso papel de fiscalizador, né, que faz parte do papel legislativo. E outro também é conhecer melhor o trabalho e as condições da política pública desse setor no município de Cariacica. E realmente eu tive o privilégio
de visitar todas as casas, reconhecer o esforço que tem sido feito nos últimos anos para tornar essas casas realmente lares, nessa perspectiva de reproduzir o cotidiano dos nossos lares, das nossas famílias. É lógico, com toda a sua complexidade, com todos os seus desafios, mas buscando pela administração pública e daquela associação que lá também desempenha o trabalho, desempenhar esse espaço de afeto, de acolhimento e de orientação, que eu acho que isso também deve ser o norte que deve conduzir o trabalho, de orientação. A minha pergunta, ela vai um pouco na linha, que de repente vocês não se atentaram, mas eu acho que vocês devem entender um pouco como isso acontece até pelos trabalhos formativos, os demais encontros que vocês participaram a nível nacional até mesmo. A campanha da fraternidade deste ano, da Igreja Católica, Fraternidade e Tráfico Humano, e eu estudando o documento, percebi que a adoção é um dos princípios que promovem o tráfico humano. É um instrumento usado, né, pelas pessoas mal intencionadas para o tráfico humano, né, para levar crianças brasileiras para o exterior, para, enfim, né. Então, assim, é possível identificar isso no trabalho de vocês? Vocês já fizeram eu acho que é de sensibilidade mesmo, perceber como que essa teia também do tráfico humano tenta percorrer também o trabalho de vocês, a necessidade de se atentar para proteger as crianças, para orientar os órgãos e até mesmo as famílias que se aproximam, em averiguar realmente a intenção da família. Como da mesma forma que tem pessoas boas, querendo fazer esse papel que você bem representou aqui, de amor materno, amor paterno, mas também existem pessoas mal intencionadas no processo da sociedade que usufruem, às vezes até da lacuna da lei e da fragilidade do sistema para levar essas crianças para fora do Brasil, para usar das mais diversas formas. E antes da resposta, quero aqui parabenizar mesmo cada uma das mulheres que aqui estão, né? Fiquei triste de não ver os homens, né? Então, assim, tem um, cadê? Ah, tá, joia. É porque ele está sempre aqui com a gente, então, assim, a gente acaba considerando ele já de casa aqui, né? Mas, assim, parabéns a vocês, mulheres, a vocês, mães, vocês que trabalham neste propósito, vocês, homens também, que se dedicam a um trabalho tão bonito, ainda repleto de muito preconceito. Repleto de muito preconceito. Quando você mostrou a matéria falando do abrigo, é da mesma forma que a gente ouve a mídia falar de menor, né? Então, assim, ainda há um preconceito latente na sociedade com estas crianças. Até de gestores públicos, tá? Infelizmente, homens públicos que fazem discursos raivosos, que fazem discursos preconceituosos, que fazem discursos realmente quase que nos remonta a períodos antissocietários, né? De não reconhecer a vida humana na sua fragilidade e entender a necessidade de superarmos essas limitações com gestos de acolhimento, de fraternidade, de amor, de realmente este amor que faz sem querer nada em troca, apenas porque é algo que bate no nosso coração, que é impossível negar. Então, parabéns a todas vocês, a todos vocês que fazem parte desse trabalho tão bonito. E a minha pergunta fica em torno dessa questão do tráfico humano. Obrigado. Eu aproveito a sua fala, vereador, e quero agradecer a cada uma, né, e cada um que está aqui do grupo hoje, porque se desprenderam, né, de suas atividades. Isso é a prova do trabalho voluntário. Eu estou aqui representando essas pessoas, né? Embora o grupo tenha sido, a gente começou com essa movimentação, eu estou aqui representando, eu não sou o grupo, né? Se eles não estivessem aqui, a gente não seria possível falar dessa experiência, de todas essas experiências. Sua pergunta é importantíssima. A temática que a campanha da fraternidade trouxe esse ano, muito profunda, muito forte, que precisa ser falada e que a gente não via até pouco tempo falar sobre isso, né?
Mas a nova lei de adoção de 2009, ela amarra o processo de adoção de tal forma que a adoção não é mais um pretexto. Ela acabou sendo muitas vezes um pretexto para que as crianças fossem retiradas daqui e enviadas para não sei onde. Mas ela traz todos os requisitos, ela traz ainda existem lacunas, mas são poucas brechas, assim. Por exemplo, o processo está muito claro, a destituição está muito clara, mas o que a gente tem ainda de lacuna? Por exemplo, como a nossa cultura é de adotar crianças menores, as crianças maiores vão para adoção internacional. E aí esses casais, essas famílias, eles são habilitados em seu país de origem e eles vêm ao Brasil fazer o tempo de adaptação com a criança e, se tudo der certo, eles vão para lá. E não há nenhum tipo de acompanhamento a partir disso. Né? Então, eu passei por uma situação também semelhante, que os irmãos dos meus filhos, são 5, e eles ainda não haviam sido adotados, nós estávamos aí tentando encontrar famílias para que eles fossem adotados, e houve um casal da Itália que veio. Aparentemente, pessoas muito boas, mas a adaptação não deu certo. Eles voltaram e as crianças ficaram. Hoje eles estão adotados em famílias daqui mesmo, da região, e mantém um vínculo entre os irmãos. Imagine se eles tivessem ido embora, o vínculo que eles tinham também ia se romper. E a possibilidade de ter contato com eles depois era muito pequena. Né? Então, embora essa nova lei de adoção ela tenha trazido esse avanço no sentido de amarrar o processo de forma a garantir a permanência das crianças e a adoção segura, ela ainda, talvez a nossa cultura ainda abre essa brecha da criança maior não ser adotada aqui e acaba tendo a chance de ser adotada lá por pais estrangeiros. Uma das nossas falas é que a adoção, nós lutamos por uma adoção segura, legal e para sempre. Portanto, aquele processo que existia antigamente, a mãe está grávida e quer dar a criança, aí vai uma família lá e pega a criança. Isso não existe mais. E nós não compactuamos com isso, né? Porque a lei está aí para garantir a proteção à criança. Nós sabemos que muitas adoções assim deram certo, mas convenhamos que é também um grande risco, né, para essa criança. Então, a nova lei de adoção ela traz essa segurança, de certa forma, mas volto a dizer, mais uma vez, que a responsabilidade do grupo em falar sobre adoção e falar sobre todas essas questões vão contribuir para uma mudança de mentalidade da nossa sociedade. Né? E aí, fazendo esse trabalho de mudança dessa mentalidade, essa nova cultura de adoção, a gente acredita que essas crianças, todas elas, tanto as crianças quanto os adolescentes, possam ficar em famílias e, de preferência, em sua cidade de origem. Parabéns. Obrigada. Parabenizar a senhora Cristina pelas brilhantes palavras, esse momento emocionante que a senhora proporcionou aqui à Câmara de hoje, e pedir à senhora que faça considerações finais. Então, mais uma vez, eu agradeço a essa casa, ao vereador pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Agradeço imensamente ao grupo que está aqui presente, né, reforçando as minhas palavras. Os olhares me dão muita força para estar aqui hoje, porque estou bastante nervosa, né? Porque é um tema que, apesar de ser um tema social, é um tema que mexe com a nossa afetividade. E nós estamos abertos, eu vou deixar o cartão do grupo com vocês, com o nosso contato, até para que vocês também possam encaminhar as pessoas que vocês conhecem e que necessitam de uma conversa a respeito desse tema, né? Vocês podem pedir para nos procurar. E, à medida que os trabalhos forem evoluindo e os nossos sonhos se concretizando, a gente deseja participá-los de todos os avanços que o grupo tiver, né? Porque nós tivemos, inclusive, a oportunidade de nos reunir em Vitória. A instituição que eu trabalho ofereceu o prédio. E aí eu disse assim, olha, esse grupo é de Cariacica. E isso fez com que, assim, os nossos filhos são daqui, a maioria das pessoas são daqui, então a gente, o berço do Raízes e Asas é Cariacica, embora a gente tenha
pessoas de outras cidades, de Vila Velha, da Serra, e até do Brasil inteiro, que acessam o site, que a gente conversa por e-mail, né, por contato. Então, embora o grupo tenha esse alcance, o nosso berço é Cariacica, e é aqui que a gente quer frutificar. Obrigada. Convidar o vereador, os vereadores Oséias e Wellington Silva para que possa acompanhar a senhora Gisele. Iniciaremos primeiro a aula dos oradores com a palavra seu Pedro, do PT. Não, ué, seu lugar lá, ué, tá aqui. Boa noite a todos e a todas, boa noite à mesa, boa noite os vereadores, nosso presidente aí na mesa, os dois presidentes. O que nós temos muito aqui nessa Câmara é presidente, nós temos 3 presidentes nessa Câmara. Tá? É o que não falta nessa Câmara, é presidente da Câmara. Tem muito, né? Boa noite a todos, vereadores, boa noite povo presente. Esse grupo, que é um grupo que eu posso chamar assim, um grupo que acolhe as pessoas, as crianças, e vocês estão de parabéns, tá? Vocês estão no caminho certo. Quem dera que nós todos pudéssemos fazer isso, né? Pudesse não, fazesse, né? Porque puder é uma coisa, fazer é o que vocês fazem. É ter coragem de enfrentar as barreiras, de ser um grupo independente do poder público, né? Já que nós sabemos que o poder público não tem as políticas públicas para isso, tem o grupo para fazer isso. Mas eu quero agradecer a todos, quero agradecer ao povo na Assembleia e quero dizer que eu estou muito feliz com o ano e 8 meses do mandato do vereador Sr. Pedro. Como eu sempre faço minha avaliação. Hoje eu vou mudar a estratégia da minha falação. Hoje nós sabemos que nós estamos faltando 40 dias para a coisa mais importante no Brasil, que é as eleições. Todo mundo sabe que nós precisamos das eleições, de votar. E a gente tem que votar, não é a troco de nada. Tem que votar, sinceramente, nos candidatos que merecem o voto. Aqui na Câmara nós temos 6 candidatos. Aí o povo tem que fazer avaliação de todos 6, quem merece o voto ou quem não merece. Eu sou aqueles, todos eles querem ganhar. Lógico. Quem entra na política quer ganhar alguma coisa, quer ganhar a campanha, mas o povo é que vai decidir. Eu quero fazer essa avaliação dos 40 dias que falta, que a gente vê na rua, o povo pedindo voto, os candidatos pedindo, eu pedindo voto para meus candidatos, não vou negar, né? Sou sincero, você tem meus candidatos, adoro todos os candidatos, mas eu quero dizer uma coisa. Hoje, o Brasil, hoje eu vou começar pelo Brasil, tem uma grande vantagem. Vantagem que muitos anos a gente não tinha. E a gente vê a mídia nacional, a gente vê aqueles partidos políticos que já esteve no poder e não fizeram nem a metade dos 12 anos que o PT fez. Tá?
Não fizeram e nem vão fazer. Não adianta querer botar fogo na caeira sem ter perna para fazer. Duvido a qualquer um. Quem tirou esse país da miséria, tem miséria hoje, mas mais pouco, quem tirou se chama o presidente Lula. Quem está dando continuação se chama Dilma. E é o que a gente vê por aí, que não fizeram a reflexão do que a Dilma fez, do que o Lula fez. Querem destraçalhar, querem fazer políticas sem capacidade. Política, vereadores, a gente faz é com capricho, não é batendo nos outros, dizendo que ninguém fez nada. Duvido que nesse país, durante os 11 anos de mandato, do PT, eu falo do PT com toda a honra, que eu ando de cabeça aqui, eu não tenho medo de falar no nome do partido. Se tem corrupção, como eles dizem por aí, e só mais a corrupção do partido do PT. Mas todos os partidos estão metidos na corrupção. Empresário metido na corrupção. E até o próprio eleitor que vem no voto está metido na corrupção. Você sabia disso? Se o eleitor está vendendo um voto ou qualquer coisa, ele está se metendo na corrupção. Eu andava com o Eldo Salamão essa semana passada, quinta-feira, e o cara chegou pro Eldo, falou assim: Eldo, eu tenho voto lá em casa, mas eu quero conversar com você. Aí, mas o que é que você quer conversar comigo? Aí puxou a carteira de motorista, falou: eu quero que você pague a minha licença para eu tirar minha carteira, renovar minha carteira. Que vocês querem vote. Aí o candidato gaguejou para lá e para cá, que sempre o candidato tem sua mania e tem o seu dever de fazer. Aí o cara insistiu. Aí eu estava perto dele: vem cá, meu camarada. Se você, eu vejo falar em todos os cantos onde eu ando da corrupção do Brasil. E eu quero dar uma testemunha. Se você está pedindo para o candidato está vendendo o seu voto para renovar sua carteira, você é o primeiro corrupto. O Eldo não vai fazer isso não, mas vai passar candidato aqui que vai fazer. Porque ele é metido na corrupção e não vai contar duas vezes que não vai pagar isso aqui, porque ele já está metido na corrupção, já ganhou o dinheiro da corrupção para fazer isso. Então, vote é sincero. Pedir voto, José, e você sabe muito bem que nós ganhamos a eleição sem comprar voto. Tá? Eu fui um que eu posso garantir minha campanha. Que eu não dei nem uma cachaçinha. A parte, vereador. Tá? Hein? Não dei nem uma cachaçinha e ganhei a eleição. Então, para meu raciocínio, o que eu vejo hoje na mídia nacional contra o governo federal é uma mentira, é uma raiva, é uma coisa que eles querem pegar e não vão fazer. Aí é cuidado e muito cuidado na hora de votar. Não se vota por balera, não se vota por conversa fiada, se vota na consciência. Voto é consciência. Falar da Dilma, falar do governo federal, claro que nós sabemos que tem ainda muita coisa por fazer no país, né, Oséia? Não está apontando você, Oséia? Porque eu conheço todos eles, mas você é da minha região, eu estou sentindo isso. Tá? Então, o que é que eu falo? E minha bancada também, que eu não sei nem cadê ele, só tem um aqui da minha bancada, e o Zé, vou dar a palavra aí. Sabe por quê? Não, mas é para andar mesmo. Não é só o Zé que é para andar, não. Todos os vereadores têm que andar no Castelo Branco para pedir coisa. Pode andar no município de Cariacica, que você é vereador no município de Cariacica, e eu não faço vista grossa com ninguém. Não vou brigar com ninguém que vai no Castelo Branco
que vá na minha região. Não vou brigar. Agora, só digo uma coisa, vai ser consciente, não vai com trabucagem não, que aí não tem. Aí não tem. Hein? Deixa fazer, melhor ainda. Nós precisamos. Então, quero dizer a vocês que essa eleição para governo estadual, governo federal, deputado, senador, tá? Deputado federal, estadual, é uma eleição mutuada, com muita conversa fiada, Oséia, tá? Com muita conversa fiada, tá? E conversa fiada não leva ninguém em lugar nenhum. A lugar nenhum. Tá? História de mudança, vamos mudar o candidato, vamos mudar a política. Nós temos que mudar a política do Brasil. Não é candidato não. Tá? Tem que mudar a política. Se eles não têm coragem de mudar a política porque não querem fazer uma reforma, não fazer uma reforma política nesse país, meu vereador da bancada, se eles não têm coragem de fazer isso, é porque eles sabem que fazer uma reforma do jeito que o povo quer é muito, muito difícil. Tá? Que o povo não quer conversa fiada não. O povo quer uma reforma bem feita no país para acabar a maioria. E eu digo logo, corrupção não entra no meu caderno. Se tem alguém do meu partido que fez corrupção, que vai para a cadeia, que vai devolver o dinheiro, que eu não defendo nenhum, tá? Não defendo. Porque eu sou sério na política e quero que seja sério. Vou dar a palavra. Obrigado, vereador. Parabéns pela sua palavra, muito importante. Quero saudar aqui nossos presidentes de exercício, os vereadores dessa casa, a Assembleia, o povo que nos assiste em casa pela TV. Eu quero dizer, vereador, que o senhor está certo. O governo Dilma e Lula, nosso Brasil está crescendo muito. E vai continuar crescendo. 18 mil universidades federal foi feito nesse governo de 10 anos de Lula e Dilma. Antes nós tínhamos 3,5 milhões de estudantes. Hoje nós temos 7 mil milhões estudando na Universidade Federal. Então, gente, cada dia crescendo mais. Time que está ganhando não pode mexer. Temos que continuar fazendo gol. Então, gente, parabéns por esse governo de Dilma e Lula. Mas lá em João 15:12, Jesus disse, pastor Celso Andrião. Pastor Celso, aí, Zé. Padre, né? Celso Andrião. João 15:12, Jesus disse, amai uns aos outros como eu os amei. Então nós temos que ter união. Unir para as coisas continuar crescendo. Humildade, amor, a fé e esperança. Só na união, na humildade, vai acontecer. Obrigado, vereador. Uma boa noite a todos. Obrigado pela palavra, vereador. Muito bem, para terminar meu raciocínio, eu quero dizer que alguém fala aqui no estado do Espírito Santo que a Dilma não andou aqui. Mas a Dilma está presente em todo lugar que ela mandou a verba. Que seja do governo federal, que seja do governo municipal. Se não fizeram, é porque não quiseram, mas tinha dinheiro e tem dinheiro. A Casa Minha Vida está o dinheiro lá na Caixa Econômica. Conclua, vereador. E o prefeito, o governador, não faz projeto para ter essas casas, a Casa Minha Vida. Então, eu quero dizer, se não tem coisa boa aqui, não é falta do dinheiro do governo federal, não. É falta de competência dos governos municipal e do governo federal, que não investiram naquilo que tinha que investir, Oséias. Tá? Eu falo com toda certeza. Nós estamos vendo aí o município de Cariacica, para terminar, como é que está, por causa de mudança desastrada que teve, e nós não queremos essa mudança no Brasil desastrada, não. Queremos mudança para melhorar a política do Brasil. Obrigado, você já está pedindo que eu conclua, não sei se tem nem 15 minutos ainda, mas eu vou concluir pela ordem da palavra aqui nessa Câmara. Mas eu quero dizer uma coisa. Vamos, cabeça erguida, vamos para as urnas,
vamos dizer que nós queremos melhorar o Brasil ou o Espírito Santo, mas é com coisa boa, e é com coisa que já aconteceu, que eu nunca vi filho de pobre, só para terminar, nunca vi filho de pobre ser doutor, como está vendo agora, depois de 12 anos para cá, tá? Por causa do governo federal. Obrigado. Tá? Palavra o vereador Amarildo Araújo. Boa noite, senhores vereadores, público presente, vereador Robertinho, presidindo a mesa. Vereador Wellington, por favor. Seu Pedro, por favor. Eu não poderia deixar de subir essa tribuna depois das belas falas da Gisele aqui hoje, das belas falas do vereador Oséias, com relação à adoção, com relação à vida, com relação à maternidade e paternidade. Nesse dia tão especial, que nesse 1 ano e meio aqui nessa Câmara, foi a primeira sessão que foi emocionante. Uma sessão onde várias pessoas foram às lágrimas, como o vereador Messias, como o vereador Oséias, algumas pessoas estavam na plateia. E aqui, sentado ali, eu estava ali ouvindo a Gisele falar, estava voltando alguns anos atrás, quando eu fui pai por 2 vezes, há 24 anos atrás e depois há 17 anos atrás. E recentemente, agora em outubro do ano passado, eu tive o grande privilégio, a grande bênção de ser avô. De ser avô. Um momento ímpar na minha vida. E sábado eu fui à Lágrima de novo quando eu vi o Edson Silva sendo avô. Então eu subo aqui, Edson, para te desejar a você uns parabéns. Quando eu estive com a sua nora na sexta-feira, com o seu filho lá na comunidade, e no sábado ela deu à luz a mais uma Beatriz. Então, assim, eu sei o que vocês passaram, você, a dona Cleia, as suas filhas, a emoção de... Esperar o Celso acabar de falar, depois eu continuo no discurso. Eu quase não subo aqui, é difícil, e quando eu venho, aí eu me corto, entendeu? Então, assim, Edson, você podia me respeitar um pouquinho, vereador. Estou falando aqui para o senhor e você não me respeita. Vereador Edson Silva, avô. Então, assim, eu senti muito emocionado em ver a família do Edson, as filhas do Edson, online, né? A emoção que é mais um membro da família Silva. Então, Edson, eu não podia passar em branco e vir aqui desejar felicidade para você, para sua esposa Ana Cléia, para suas filhas Brenda e Júlia, para o seu filho, que agora é pai, e dizer que, assim, quem aí não tem o privilégio de ser avô, procure ser. Procure ser. Porque o avô, como diz aí, é verdade, é o pai doce, né? É o pai babão. E eu fiquei preocupado, sábado, com aquela neném, a Beatriz, de se afogar de tanta baba que aquela menina recebeu sábado. Então, Edson, eu vim aqui, se Celso acabar de falar, Celso, se eu vim aqui agora desejar a você tudo de bom, que a sua neta possa ir no mesmo caminho que as suas filhas e seus filhos foram, que você foi um grande pai, que eu conheço há pouco tempo, mas a gente vê que a sua família é uma família que foi fundada em cima da pedra. Você é um bom pai, você é um bom amigo, você é um bom vereador, e que Deus te abençoe, que você continue assim, e que sua neta possa te dar para você muitas e muitas alegrias, como eu tenho recebido na minha casa, essa força de estar lutando nesse dia tão difícil. Então, assim, eu quero aqui de público desejar a você meus parabéns e tudo de bom para vocês. Gostei da parte. Vereador Amarildo Araújo, quero te agradecer pelas suas palavras e confesso a você que desde sábado eu estou emocionado. Eu imagino. Nós passamos o dia de sábado todinho no hospital, ontem a tarde toda, já está em casa e já fui lá também curtir a minha netinha.
E eu quero agradecer as tuas falas e estou sentindo, eu tenho certeza que você sentiu lá em outubro o que eu estou sentindo nesse momento. E eu peço a Deus que dê saúde, que ela possa crescer com sabedoria, tá, e graça perante os homens e perante Deus. Meu muito obrigado, vereador, pelas suas palavras. Concede a parte, vereador. Concedido. Eu quero aqui dizer para Vossa Excelência, quando o senhor retrata o papel do avô, O senhor também agora. eu também. Temos outros ali também, né? Tem ali a liderança comunitária de Jardim Botânico, Carlos Alberto. Vovô também, né? Vovô. Tenho certeza que tem mais vovós ali também, né? Vovó Luzia, vovó Azaí, né? Vovó Celeste daqui uns dias, né? Daqui uns dias está chegando, né? Temos outras pessoas ali, companheiros nossos, né? Chiquinho, Juarez, e tantas outras pessoas, amigas. Então, vereador, né? Vereador Celso também, que não sei se vai ser, né? Tomara que seja logo, né? Seu Pedro, tem certeza que é vovô também, né? Zé do Miguel, né? Então é um dia feliz. Então, eu queria, assim, parabenizar e dizer que quando vossa netinha nasceu, fiquei feliz. Eu sei disso. Fiquei muito feliz pela felicidade do companheiro, do amigo. Do vereador Wellington também, postei lá também, parabenizando, não sei se ele viu, né? Parabenizando. Então nós devemos juntar todos nós vereadores e colocar, eu tenho certeza que tem já o Dia Nacional do Vovô, por que a gente não coloca o Dia Municipal do Vovô? E aí a gente pode fazer em conjunto, nós avô dessa casa aqui. Meus parabéns, vereador. Bela ideia. Tá dado. Mais uma parte, né? A parte minha fala todinha já. Vereador Amarildo Araújo, quero pedir minhas desculpas por também ter entrado de forma eufórica na sua conversa, no seu pronunciamento, até porque é um tema que mexe com todos nós, né? Falar da paternidade, falar desse presente de Deus que também é ser avô, né? Na pessoa do Wellington, de quem a gente guarda um carinho imenso, um amigo, um companheiro. Então a gente realmente se alegra com a felicidade do outro. Amém. E Vossa Excelência, sempre com muita sensibilidade, traz essas lembranças, essas recordações para esta casa. E quando a gente fala de paternidade, maternidade, a gente olha para essa sociedade que está aí e percebe que a paternidade e a maternidade, ela anda num período em crise, né? As pessoas estão se tornando pais sem ainda estarem preparadas para a responsabilidade que cabe ser pai e ser mãe. E às vezes confundem os papéis, né? A pessoa ainda nem amadureceu bastante. Enquanto filho, já tem uma outra criança em seus braços, tendo a tarefa de educar e tudo mais. E para nós, homens públicos, vereador Amarildo, vereador Wellington, vereador Erildo, vereador Zés, que está aqui, vereador Seu Pedro, vereador Zé do Miguel, vereador Robertinho, que está aqui ainda persistente na nossa... Robertinho presidindo a sessão nesse momento, aqui persistindo nesta sessão, segunda-feira. A gente sempre tem que ter a consciência que nós, enquanto homens públicos, quando eleitos, nós nos revestimos de uma referência. As pessoas olham para nós como referência, porque se nós não fôssemos referências para elas, elas não votariam na gente. É verdade. Então, o voto, ele agrega no indivíduo que ocupa um cargo público eletivo o papel e a responsabilidade de ser referência. E falando em pai e mãe, né, a gente sempre olha para o nosso cenário político e também vê alguns escorregões que alguns homens públicos dão no seu papel de paternidade e de maternidade. Alguns abandonando as esposas, outros abandonando as crianças, seus filhos recém-nascidos, outros não ligam para o valor do casamento, pessoas que vivem, às vezes, de forma desregrada, aquilo que para nós, enquanto igreja, e aqui falo enquanto cristão, enquanto sacramento, de tamanha importância para a vida a dois, tamanha importância para a nossa vida humana,
e diante de Deus e dos homens, como o Hélito aqui bem lembrou. Então, a gente também deve se preocupar, enquanto homens públicos, de não quebrarmos, diante da sociedade que nos acompanha, os valores referenciais de uma relação humana afetiva, enquanto marido e mulher, enquanto pai e filhos, enquanto mãe também e seus filhos. Na paternidade e na maternidade, nós precisamos ter essa grande responsabilidade. E, infelizmente, alguns homens públicos não têm a hombridade dessa responsabilidade. E Cariacica hoje vive um exemplo muito peculiar disso. Mas quero aqui parabenizá-lo por este homem referencial de família, conheço a sua família, sei da sua integridade, da sua dedicação ao seio familiar. Parabéns pelo pronunciamento, parabéns, vereador Hélito, por mais essa experiência que possa ser um grande aprendizado de fé e também de humanidade. Um abraço, vereador Amarildo. Comungo com a palavra do vereador Celso, que realmente é complicado. E deixa aqui, Hélito, meus parabéns para você e a todos uma boa noite. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão, convocando a sessão extraordinária para a próxima quarta-feira, em horário regimental. Uma boa noite a todos.